Hoje eu vou ter o prazer de receber o Bob do Azeite Sabiá. Ele é um produtor, um publicitário que está investindo em dois territórios distintos. Tudo bem, querido amigo? Tudo bom, Marcelo? Bom dia, Bob. Bom dia estar aqui. Estava falando um pouquinho de você, justamente porque você, Bob, a gente já temos em comum a paixão pelo azeite de oliva. E o tema da live de hoje é Procuram-se apaixonados por azeite, né? Então, eu tenho uma trajetória que eu tenho contado aqui na live, e aí, assim, da tua parte, né, Bob? Você que é um empresário da publicidade. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi que essa paixão primeiro chegou e qual foi a tua decisão de, junto com a Bia, né, investirem na olivicultura. Como isso se deu, né? E como tem sido isso, né, para gente elucidar uma série de questões de pessoas que estão seguindo o perfil e que estão buscando isso. Afinal, o Brasil, né, Bob, começou a produzir há 14 anos. É o último país a ter entrado no mundo da olivicultura, tem outros países entrando aí, e então são muitos os desafios. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, Bob. Como é que foi isso, essa Bom, entrada? bom dia, Marcelo. Um prazer grande conversando com você na live. É, Sou seu fã, sou seu admirador. Eu acho que você faz um trabalho espetacular para nós, olivicultores, né? É um trabalho difícil, é uma missão difícil, uma causa, na verdade, uma grande Uhum. causa, que é a causa do azeite fresco, do azeite de qualidade. É, de fato, um grande prazer ter você aqui na live de hoje. Obrigado. Na verdade, administrador. Me formei na Getúlio Vargas, eu fiz administração pública. Durante os anos, eu gosto da gestão pública, sempre exerci quando pude. Acabei criando uma agência em 2003, que é focada no tema comunicação de. E ao lado desta história da administração pública, eu e Bia sempre tivemos uma relação muito intensa com a terra, muito, muito gostosa com a terra. Nós temos um bom tempo vivendo juntos e sempre próximos da questão da terra. A cultura, o poder fantástico de mostrar coisas que a cidade não, né, nos dá um outro lado. A terra é a ação, danças, o crescimento, ela precisa, quando você tem alguma cultura, você se empenha que você. Nós tínhamos uma fazenda aqui na região de Campos do Jordão, próximo do Jordão, em Santo Antônio do Pinhal, uma fazenda de 100 Uhum. hectares. Tinha, desde a sua origem, de erros, mas de repente a gente falou, não é isso, é coisa que a gente precisa de fato tirar. E foi aí que a gente começou a um pouco o que seria esse tirar da terra. De repente a gente está uma cultura que tem uma carga histórica fenomenal, né? É, 4.000 anos, 8.000 anos, aquela coisa que ainda muito presente na vida da gente, quem não tem uma relação fortíssima com a questão do azeite, né? Uhum. E começou a estudar e viu que, embora fosse uma coisa muito pouco embrionária no Brasil, né? Nós estamos falando em 2013, Uhum. 2014, a gente viu que a oliveira tinha ainda um campo de desafios enormes. E começamos a Verdade. implantar o projeto em Santo Antônio do Pinhal. Como nós éramos novatos na questão da cultura, nós nos dedicamos a tentar aprender tudo que tinha feito dela, né? É. Primeiros estudos da IPAMI, o Newton Caetano, na época, começando a implantar os pomares, né, que vinha da IPAMI, o Luiz Rossini aqui, Santo Antônio do Pinhal, a Vera do Olic também no começo. Enfim, a gente foi tentar entender, experimentamos um azeite produzido aqui em Campos do Jordão e que nos surpreendeu tremendamente.
qualidade, pelo frescor, pelo aroma. Como é que pode uma coisa dessa? Nem parece Uhum. azeite isso aqui. E aí a gente começou a entrar de uma maneira mais determinada na questão do cultivo. Implantamos esse primeiro pomar nosso aqui. Mas a oliveira é meio feita, a olivicultura é feita em cima da gente, né? E você se envolve com aquilo, você quer aprender mais, você quer conhecer mais, você quer saber mais, e é tudo muito surpreendente. Toda informação nova, você fica mais surpreso ainda, né? Pela qualidade do produto, pelo que ele faz bem para a saúde da gente, pelos desafios de você ter uma cultura muito correta. Aí, em 2018, 17, 18, a gente decidiu que precisava aprender mais ainda e talvez pensar em novos horizontes na questão de espaço físico para a olivicultura. Fomos até Cachoeira do Sul, Olivas do Sul, conhecemos o Daniel Aled, a Aled, o Beto Aled, e foram espetaculares do ponto de vista de informação, dados, de história. Aí, eles, de fato, nos encantaram pela questão da olivicultura, investindo no Rio Grande do Sul também numa área própria para pomar, que hoje é uma área muito bonita, uma área onde temos um pomar de 110 hectares. E eu diria o seguinte, de 2014, um prazer crescente, um desafio de conhecimento crescente, é muito gostoso, o volume de coisas novas que você tem com relação à olivicultura, que você aprende. Você foi uma pessoa importante para nós, né? O teu curso Master em Azeite nos abriu, então, um universo fantástico do ponto de vista das coisas que você pode ter dentro deste mundo da olivicultura, né? E terras novas, nós estamos falando de uma cultura milenar, mas que tem coisas absolutamente novas. E quando você vai para uma Espanha, você vai para a Itália, você vê no mundo o que se tem na questão da agricultura e do azeite, ela te interessa mais. Então, eu acabei me estendendo demais na minha apresentação. Não, foi muito bom. E aí, assim, eu gostaria de te fazer uma pergunta que é bem específica com relação a isso. Somos um país, né, que as pessoas, embora sejamos um país que seja o segundo maior importador de azeites do mundo, depois dos Estados Unidos, obviamente fora da União Europeia, né, somos considerados um grande país importador. Porém, não é um país consumidor de azeite ainda, considerando a nossa população, porque se nós formos dividir o volume de importação do ano passado ao tamanho da população brasileira, ainda não chegamos a 0,5 litro por pessoa. Então, há toda uma impressão, principalmente aqui da classe média, que acha que o brasileiro médio consome azeite. 0,5 litro por pessoa é um consumo muito baixo. Segundo pesquisas que eu tive acesso em 2015 de um grande distribuidor de azeite, era uma pesquisa privada, de 5 brasileiros, apenas 1 compra azeite. Então, estimamos que cerca de 40 milhões de brasileiros é que consomem azeite. Ou seja, a desinformação sobre o uso desse produto viceja. Então, assim, é comum, as pessoas muito mais desconhecem do que conhecem. E aqueles que conhecem, por ser um produto ancestral, né, há muitos mitos formados em torno do uso, né? Então, todo o intuito meu do Master em Azeite dos nossos canais é comunicar. O azeite brasileiro, Bob, chega com um grande desafio, né? E aí, assim, eu quero perguntar para você como empresário, né? Porque você principalmente, até onde eu saiba, é o brasileiro que está investindo nas 2 principais áreas olivicultoras do Brasil. Então, a Serra da Mantiqueira, no teu caso aqui, Santo Antônio do Pinhal, no estado de São Paulo, e lá em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom, temos então o desafio de termos um clima não tão favorável e, obviamente, devido a isso mesmo, um custo de implantação do pomar e da produção extremamente alto, aonde o produto chega ao consumidor com um valor infinitamente superior, não vou dizer infinitamente, mas pelo menos 4 vezes superior a um azeite
ao qual o brasileiro está acostumado, né? Então, eu pergunto para você, como um investidor, como um empresário, né, que está investindo na olivicultura, qual é a previsão que você, no seu negócio, no seu plano de negócio, porque você, sendo um publicitário, tem se preocupado muito com a comunicação, é o nosso ponto em comum, que eu sou essencialmente um educador, né? Então, o que você vê daqui para frente nesse sentido? No desafio que já temos do alto custo do azeite, você poderia até falar sobre essas questões, e do que você espera daqui para frente. Esse custo vai cair ou nós vamos formar... O que muitas pessoas me perguntam, Bob, esse custo do azeite brasileiro, ele tende a cair ou nós é que vamos formar consumidores para comprarem azeites, como uma garrafa de azeite Sabiá, que é vendido aqui no Zona Sul a média de R$ 100, por exemplo. O que você me diz sobre isso? Ô, Marcelo, nós temos muita convicção, e Bia tem muita convicção, e Emanuel também, que nós estamos tratando aqui de um produto de futuro, né? Ou quando você fala do azeite, ele ainda é um produto do futuro para o mercado brasileiro. Você lembra bem, chegamos a 0,300 ml de consumo per Brasil, embora seja o segundo maior importador do mundo, com 110 milhões de litros. Ou seja, é um produto altamente fácil de ser falsificado. Nós sabemos também que desta importação deve se originar uma outra quantidade de azeite, que não seja efetivamente um azeite de qualidade, né? Mas ele é um produto de futuro. Bom, primeiro pela questão de saúde. Ele é de uma nacionalidade. O azeite que nós produzimos, o azeite fresco, o azeite premium, azeite de primeira safra, ele é um azeite que tem uma nós aprendi muito isso, que ele efetivamente traz uma saúde fantástica, do ponto de vista de saúde mesmo, do indivíduo humano. Coisa diferente. Isso é uma preocupação, é uma agenda, é uma pauta do ser humano que só tende a crescer. A agricultura, ela tem uma questão ambiental fantástica de sustentabilidade, né? Você mesmo já nos ensinou aqui o impacto que tem a olivicultura na Andaluzia, na Espanha, né? Do ponto de vista. Tanto é que ela é classificada dentro dos órgãos de financiamento como agricultura de baixo carbono. Então, também tem essa questão ambiental muito forte. Ela agrega um valor de turismo excepcional, a semelhança que acontece com uma olivicultura também agrega este valor de turismo. Agora, nós somos ainda muito recentes nos embates técnicos com relação à olivicultura, né? O nível de produtividade que a gente tem, as informações preliminares que nós temos. Hoje eu tenho muita clareza, por exemplo, aqui na Mantiqueira, nós vamos ter, pelo tamanho do pomar e pelas condições climatológicas que nós temos aqui disponível, nós sempre vamos ter uma alternância na produção. Se você tem alternância na produção, você, por certo, vai ter uma variação de custos maior. Então, tem anos que você vai conseguir ter um maior custo de produção e outros anos não. Ele vai subir significativamente. A introdução que nós fizemos do Pomar Sul dentro das nossas contas, dos nossos planos de negócio, mostrou que o Sul ele surpreendeu um pouco do ponto de vista, primeiro, do início da produção, com 3 anos e meio, vamos a ter uma boa produção, que nos surpreendeu. E estamos vendo que para o ano agora continuam todos os indicativos de que vamos ter uma ótima produção. Quando você passa a ter um pouco mais de volume, você tem efetiva queda de preço. Hoje o azeite brasileiro, efetivamente, ele é um azeite caro. Eu vou te dar um dado aqui. Aqui, se fosse considerar o azeite aqui na Mantiqueira, meu custo, todo ele apropriado, seja de maneira, ele é de R$116, uma garrafinha que a gente vende por 70. Nós ainda subsidiamos o azeite
temos a R$ 700. O custo efetivo dele é maior do que o custo de produção. E estou dizendo o custo total, inclusive da própria garrafa, que tem o seu preço. Usamos uma garrafa importada italiana, que custa R$ 12,10. Enfim, então, ainda é uma atividade onde você tem que decidir, discutir, aprender muito com ela. O custo de manejo do solo é uma coisa que tem que ser pensada, não é da noite, né? Nós estamos ainda num processo de aprendizagem bastante grande. Nós temos, por exemplo, um agrônomo aqui na nossa região, da Mantiqueira, o Raoni, e ele está evoluindo muito em entender como é o comportamento da olivicultura, particularmente da Mantiqueira. Então, esse paradigma é importante a ser desafiado por nós, olivicultores, para estar nessa questão do custo. Já no Sul, o Manuel de Costa, que é nosso sócio, é nosso parceiro, mestre lagareiro, ele tem um nível de informação, de domínio já sobre a olivicultura, que mostra que a gente vai atingir, num prazo de 4 anos, uma produção que nos permita pensar não numa questão de baixar o preço, mas de adequar o preço ao produto que nós temos. Aprendi que existe no nosso mercado o azeite comercial, o azeite claro, safras distintas, origens distintas, grandes volumes, e é um produto completamente diferente do que nós vendemos. Não é o nosso concorrente, né? É o nosso concorrente, é um produto muito diferente do que a gente está acostumado a ter e experimentar. Aprendemos que você tem um azeite extra virgem importado, né? Da Espanha, de Portugal, etc. Mas mesmo este azeite, quando chega aqui, sendo um bom azeite, ele ainda não é um azeite da última. Naturalmente, o próprio mercado europeu ele absorve todo o volume do chamado azeite fresco europeu, né? O que chega a ser o azeite da safra do ano, propriamente dito. Então, um produto diferenciado. Ele não vai ser um produto que vai concorrer com a faixa de preço, obviamente, do azeite do grande volume. Não é a mesma coisa, é significativamente diferente. Quando você tem estruturas que usam superintensivo, é uma produção monumental de volumes de ela tem quantidade, óbvio que ela vai perder um pouco em qualidade. E esse produto que a gente faz de altíssima qualidade, como é o azeite brasileiro, vai ter mercado. Nós estamos devagarzinho, mas indo esse mercado. A gente recebe aqui na Fazenda, por exemplo, todo final de semana, pessoas que fazem as declarações. A gente vê a transformação do entendimento dessas pessoas ao azeite quando elas conseguem ter uma referência, comparação entre os tipos que o azeite de grande volume vai continuar existindo, vai ser um azeite que atende vários na necessidade do dia a dia do brasileiro, mas esse azeite é o que nós temos, fresco, premium, ele começa, assim, devagarzinho a ocupar o mercado. Muito importante. Somos um país onde o óleo de soja somos um dos maiores produtores de soja do mundo. É natural que você tenha ainda um mercado na área das gorduras vegetais dominado pelo azeite derivado da soja. Perfeito. Culturalmente, a gente, por muito tempo, ficou muito condicionado a isso. Então, não é fácil. Como o Brasil não tinha história, não tinha cultura com a questão do azeite de qualidade, nós nos acostumamos a ter para consumo um azeite de uma qualidade superior, né? E essa é a nossa crença de que este mercado vai nos ajuda para uma estratégia de negócios em que torna o negócio sustentável. Para nós, agricultores, ser sustentável é fundamental. Isso aqui não pode ser lazer, isso não pode ser... Nós temos que ter um produto de qualidade excepcional, com um preço correto, que vai ser superior a esse preço do azeite comercial de gôndola de supermercado, mas ele pode ser um pouco mais ajustado. Mas este é o nosso tornar o nosso negócio sustentável. Nós, produtores no Rio Grande do Sul, levamos um susto onde a produção foi grande para todos, né? De repente, vimos que a quantidade
significativo de produtos no mercado e que não necessariamente tínhamos a demanda para a compra de todo este azeite. E estamos aprendendo que muita coisa precisa ser feita, né? Estamos no desafio de produzir bem, de produzir com qualidade. Agora temos o desafio de vender bem, e vender bem na lógica do mercado brasileiro. É isso que eu acho o grande desafio que nós temos pela frente pelos próximos anos. Excelente. Eu queria falar sobre algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, Bob. Em função da sustentabilidade, a olivicultura poderia ter nos incentivos ao carbono zero uma fonte de financiamento? Isso já existe, não é, Bob? Acho que no Rio Grande do Sul, ou é uma política nacional do governo federal que existe um financiamento relacionado ao carbono zero? O do Proagro, né? Financiamento que o governo faz todos os anos das safras. Existe a linha de financiamento da agricultura de baixo carbono, que chama-se ABC, do Proagro. Quando você vai implantar um pomar, você pode ter o recurso junto ao Proagro ou ao banco representante, no caso do recurso da safra, e obter esse recurso para você fazer a implantação de um pomar ou aquisição, eventualmente, das condições iniciais para você implantar um pomar como o equipamento agrícola necessário, né? Mas ela já é classificada como agricultura de baixo carbono. Tá? Perfeito, perfeito. E eu agora vou falar sobre o que você estava falando relacionado à pergunta, que eu sei que vai responder algumas perguntas aqui, sobre, por exemplo, alguém que pergunta sobre se o azeite tem polifenóis, etc. e tal. Eu vou falar, porque você começou primeiro falando sobre a questão do azeite como um importante alimento funcional. Né? Então, aqui explicando para quem nos ouve, né, Bob, primeiro já nessa questão que você, ao responder a minha pergunta, você mencionou, eu costumo afirmar que o azeite extra virgem de oliva, tal qual está sendo elaborado hoje no mundo, da forma como o brasileiro está fazendo, é o alimento funcional mais importante que temos à nossa disposição, não só pela sua composição saponificável, que são os ácidos graxos, aonde prevalentemente é o ácido oleico que tem a sua composição majoritária nos azeites. Então, na natureza, não há nenhuma fonte de gordura monoinsaturada em maior concentração do que a própria azeitona, ou seja, toda a gordura extraída da azeitona, seja o azeite de oliva, que é o azeite refinado, o óleo do bagaço da oliva, que é a segunda extração, como azeite virgem ou extra virgem, em suas distintas qualidades, eles são essas gorduras extraídas da azeitona. No que concerne a lipídio, não há nenhuma mais saudável do que o azeite, justamente do que elas, vamos dizer, dessas 4 categorias, justamente pela sua composição em ácido graxo. E aí, respondendo a seguidora que perguntou sobre polifenóis, sim, né, azeites extra virgens têm conteúdos de polifenóis em maior ou menor concentração, dependendo das distintas variedades da azeitona, da qual ele é extraído, como também do ponto de maturação. E isso é o que a ciência veio, então, a nos revelar recentemente, é que quanto mais verde uma azeitona, maior concentração de polifenóis, óleo cantal, óleo europeína, ela terá. Então, a partir do momento que a lipogênese, que é a biossíntese da formação do ácido graxo, tem continuidade dentro da fruta enquanto ela está na árvore, né, Bob? Que aí vai a informação de que uma azeitona, uma vez que ela é tirada do pé, ela não amadurecerá mais e todo o processo de lipogênese é imediatamente cessado e ela começa um processo fermentativo. Processo fermentativo esse que o produtor tem o grande desafio de evitar para que a acidez do azeite, então, seja baixa e que, então, aquele produto seja nutricionalmente mais rico. Na antiguidade, então, continuando a só explicar aqui, e porque tem a ver com o que você me respondeu, da antiguidade até basicamente o final do século XX, o azeite era extraído de uma azeitona madura. É claro que houve períodos na história de que extraímos azeite da azeitona verde. Eu mesmo no Master em Azeites falo sobre a classificação no Império Romano, que já existia azeite extraído da azeitona verde. E eu tenho um livro também em português, um português antigo, muito difícil de ser lido,
mas do século XVI, aonde também houve experiências de se extrair azeite da azeitona verde. Mas nos últimos séculos, nos últimos 200 anos, eu estimo, a produção do azeite foi sempre resumida a se extrair azeite de uma azeitona madura, sobremadura, né? Inclusive, depois da colheita dela madura ou sobremadura, ela era colocada nas tulhas, nos armazéns, tulhas no português de Portugal, né? Ou nos atrorres, como chamavam os espanhóis, aonde ela iniciava um processo fermentativo natural, e o sumo da azeitona, então conhecido, era o sumo desta azeitona, de uma azeitona passada. O que a gente sabe, Bob, ainda não se provou nada, ao contrário, cientificamente, é que o processo fermentativo de alguns alimentos, embora possa produzir outros compostos que também são nutritivos, né, como o queijo, o pão, a cerveja, o vinho, então comemos vários alimentos fermentados. No caso da azeitona, a partir do momento em que ela começa a se fermentar, ela tem perda de valor nutricional. Então, o sumo de uma azeitona passada, de uma fruta fermentada, de uma fruta não tão bem cuidada, não tão fresca, é um alimento mais pobre nutricionalmente, embora sensorialmente muitas pessoas apreciem ele, porque ele é um azeite mais adocicado, é um azeite que tem um sabor muito característico de amêndoas, de frutos secos, mas amêndoa mesmo. Ele não tem amargos nem picantes, pela total ausência, não total, mas pela baixíssima concentração de polifenóis, que são, então, bioativos importantes à nossa saúde. E é isso, né, Bob, que eu falo sobre o azeite brasileiro e sobre a questão cultural, que foi o que me provocou a tua pergunta, sobre o custo do azeite brasileiro, e aonde eu e você também tem feito isso, porque você criou, né, de uma certa forma, a agência publicitária de vocês lançou o bordão, não pode nem ter criado, mas o melhor azeite do mundo é o azeite fresco. Não é o azeite italiano, não é isso. E assim, não só pela questão sensorial que aquele azeite apresenta, como eu falo, sobre as características do frescor que todos devem buscar, né? Mas é porque estas características sensoriais de frescor que nós buscamos identificar no azeite está ligado a bioativos importantes. Então, o que a gente fala sobre a qualidade do azeite, e que eu aqui no Zona Sul, como vendedor dos azeites brasileiros, aonde o azeite Sabiá tem nos surpreendido pelo volume da venda, não é um volume, né, nada muito grande, mas assim, tendo em vista o custo do azeite, como ele tem sido vendido, a gente tem visto que essa comunicação, que é o nosso objetivo aqui da nossa conversa, que é o objetivo do canal, que é o objetivo do Master em Azeite, ela tem atingido o público consumidor e ela funciona. Por quê? O amargo e o picante, o frescor, isso seja maior ou menor intensidade, o frutado, não o frescor, mas o frutado do azeite, que se harmoniza em pratos de distintas formas, ainda que as pessoas estranhem, porque o que tem ocorrido, Bob, é as pessoas estranharem, às vezes, o sabor de um azeite com as quais elas não estão acostumadas. E como aquele azeite é mais caro, né, muitas pessoas rejeitam de comprar e rejeitam a viver essa experiência. Porque tudo hoje, o consumo alimentar, hoje, a gente comprar e pagar mais caro por um produto alimentar é mesmo uma escolha de consumo consciente. Porque muitas vezes optamos por pagar mais caro por um eletrônico, mas rejeitamos a pagar mais caro por exemplo, por um produto alimentar, né? Então, é essa informação, né, que eu tenho feito aqui, Bob, e dentro daquilo que você falou, diferenciando, que você disse agora, acabou a sua fala dizendo assim, nunca vamos deixar de ter o azeite do grande envasador, pelo qual, inclusive, eu tenho muita honra em trabalhar. Para o qual eu tenho muita honra em trabalhar. Há 10 anos eu já fiz consultoria para Galo e nos últimos anos tenho feito consultoria para Andorinha, consultoria educacional, porque o meu intuito como educador, e aqui eu reitero que eu sou um mero educador, é única e simplesmente introduzir que seja 1 litro de azeite de oliva na dieta do brasileiro médio. Que isso não ocorre, Bob.
Entendeu? Então, assim, somos muito poucos os que entendem azeite, e ainda aqueles que compram. Compram por preço. 99,5% das pessoas que compram azeite nesse país compram por preço. Então, a questão de explicar sobre a complexidade sensorial de um azeite sabiá e dos azeites brasileiros que estão sendo produzidos e dos azeites premium diz respeito a criar uma nova cultura. Porque não é possível que a gente pague tão facilmente R$ 200 numa garrafa de vinho, né? E achamos caríssimo pagar isso por uma garrafa de azeite, né? Então, acho que isso eu respondo talvez aqui algumas das perguntas que estão sendo feitas aqui com relação à concentração de polifenóis, etc. e tal, para justamente dizer que o nosso intuito e o seu, a minha curiosidade que seria a próxima, né? A pergunta que eu... Não é nem a pergunta, né? Mas essa questão do quanto vocês têm investido na comunicação, de como tem sido isso, né? Para vocês com relação à estratégia, né? E se isso efetivamente dá o resultado da venda. Porque essa é a experiência que eu vivo aqui numa gôndola de supermercado e em toda a relação que eu tenho tido com os seguidores. Entendeu? E como é que é isso aí? Porque a Cristina está te perguntando como é a experiência da degustação do sabiá aí na fazenda, Bob, porque aí está dentro disso que eu estou falando. Diga lá. Vamos lá, Marcos. A primeira coisa que é muito importante, e a gente precisa dar nome às coisas, né? O azeite, esse do grande envasador, é uma commodity. Nós não podemos querer, com o azeite brasileiro, ser uma commodity. Né? Porque o nosso produto é diferente desta commodity. Está no campo desta commodity, mas ele é um produto diferente. Quer essa esse sabor, aroma, ele é o azeite efetivamente fresco. Por isso, o melhor azeite do mundo é fresco. Então, nós estamos aqui em missão de construir esse mercado, de apresentar esse mercado do azeite fresco ao consumidor brasileiro. Isto é causa, e isso tem que ter investimento em comunicação. Não tem como a gente não investir em comunicação. Agora, a comunicação não é uma coisa, não é a publicidade, não é apenas a questão das redes sociais. São todas as formas da gente apresentar ao consumidor o que é este produto diferenciado. E daí, aquilo que a perguntou sobre as degustações que são feitas pelo azeite sabiá na fazenda. Isso, gente, é surpreendente. Nós estamos num local privilegiado, eu reconheço isso, é a proximidade, 15 quilômetros de Campos do Jordão, talvez o mais próximo da cidade de São Paulo. Então, nós temos um fluxo de pessoas que estão vindo aqui conhecer o azeite. Nós investimos do ponto de vista da comunicação, da informação, de que ele tem aqui perto dos azeites do mundo, acessível para ele degustar. E quando ele vem fazer essa degustação, ele acaba aprendendo significativamente a diferença entre esses azeites que nós estamos falando. Um azeite que é uma commodity dos grandes envasadores, dos grandes volumes, que tem a sua importância, uma carga menor de valor nutricional, mas ele cumpre o seu papel e você falou, eu não tenho problema nenhum, quanto mais brasileiros consumirem azeites, muito melhor será a qualidade de vida de todos nós. Então, muito bem. Não é um problema. E a categoria que nós precisamos construir que é do azeite fresco brasileiro. E esse mercado é enorme. Graças a Deus, nós conseguimos, com uma certa paciência, uma estratégia de gestão, nós conseguimos vender bem o azeite sabiá. O azeite sabiá ele é bem vendido aqui na fazenda, ele é bem vendido no e-commerce, ele é bem vendido nos pontos de venda, cuja somatória tem conseguido fazer com que a nossa safra, infelizmente, ela não consegue passar um ano. A nossa preocupação é em ter azeites nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Não aguardo da nova safra. Né? Mas o que é salutar nessa questão toda? É que as pessoas, ao terem contato com este outro produto, que é o azeite fresco brasileiro, elas conseguem entender a diferença que elas estão consumindo. E aí, Marcelo, eu vou ser sincero, é surpreendente que 90% de quem comprou um azeite vem e compra a segunda, terceira, quarta, quinta vez.
né? Nós já temos aqui depoimentos de pessoas que vêm a cada 15 dias reabastecer de azeites aqui de toda a região, né? Ele conseguiu entender a enorme diferença que é um azeite fresco, né, dos demais azeites. E isso, para nós, é o que é mais gostoso de ver, de que as pessoas estão com uma certa fidelidade ao sabiá e, principalmente, é ao sabiá, mas é ao azeite fresco, a qualidade do azeite fresco. Todos nós, brasileiros, temos condições de produzir um azeite espetacular. A gente fez a lição de casa direitinho, né? Pelo todos que fizeram parte da nossa vida de olivicultores. Então, essa preocupação, quando se falava isso inicialmente, a fruta é não climatérica, tem que realmente começar a segurar esse processo de que a fermentação dela não aconteça imediatamente. Daí a utilização de caminhão com baú refrigerado próximo aos pomares, né? Aí você recupera aquilo, coloca aquilo, vai diminuindo, porque também não pode resfriar de uma hora para outra. Então, pegar isso no lado, continuar diminuindo e extrair o mais rapidamente possível. Aqui a gente começa a colheita às 7 horas da manhã e às 9 horas da manhã já começa a fazer o processo de extração. Isso vai até o final do dia. A nossa grande preocupação é quanto antes a gente extraia o azeite, é melhor do ponto de vista de qualidade. A preservação desse líquido nas condições mais baixas, temperatura controlada, enfim, a própria garrafa, a garrafa que a gente trouxe custa mais cara, mas sabe, e no ponto de venda você não controla, né? É natural isso, você tem uma quantidade enorme de condições e situações do ponto de venda. Então, nós procuramos uma garrafa que amenizasse essa questão do ponto de venda ou diminuísse a incidência de raios que podem vir a qualidade do azeite, um bico que o oxigênio não entre com tanta facilidade após o início do seu uso. Enfim, é um conjunto de estratégias e de investimentos que foram feitos objetivando-se ter esse produto que é diferente, é muito de uma qualidade excepcional e que vai trazer uma condição fantástica de qualidade de vida, de saúde. Mais do que o azeite invasador, exatamente por aquela carga de polifenóis que o azeite fresco, o azeite de colheita precoce traz para esse produto, né? Mas essa grande preocupação. Não somos uma commodity e vamos fazer e fazemos um azeite, todos nós brasileiros, não a exclusividade do sabiá, temos condições de fazer um azeite excepcional. Vamos e temos o desafio de ajustar esse preço. Eu não te diria que temos sim que ter estratégias de negócio que visem adequar melhor esse preço. Ele vai continuar sendo sempre claro que o azeite do grande volume, mas a gente pode, num médio prazo, tentar estratégia, deixar o negócio sustentável, isso é fundamental, e que, ao mesmo tempo, a gente consiga ter isso. Quanto mais pessoas puderem consumir de qualidade, muito melhor nós vamos ficar como investidor, como produtores, e do ponto de vista da satisfação que isso faz também, né? Perfeitamente. E é isso, né, Boris? Falando da questão de, já que você enfatizou commodity, né? Primeiro, antes de falar sobre isso, a pergunta básica aqui, se toda azeitona verde se torna preta quando madura, ou seja, muda de cor é a época da colheita. Sim, toda azeitona, independente da sua variedade, ela nasce verde. E enquanto ela está no pé, a incidência do sol faz a clorofila se tornar caroteno e serotonina e ela vai ganhando colorações arroxeadas até ficar totalmente madura, né? Até então cair do pé. E esse é um processo muito interessante porque na formação da polpa da azeitona, que no hemisfério norte começou se dá em julho, a lipogênese, que é então a biossíntese que forma o ácido graxo no vacúolo, acontece também mediante determinado clima e temperatura, porém, o que está agora acontecendo no hemisfério norte, tendo em vista as altas temperaturas que se apresentaram no verão, essa biossíntese ela é prejudicada com temperaturas extremas no excesso de calor, onde ela é interrompida
e aí a gente vê toda uma situação que está ocorrendo agora ainda com a azeitona verde, cujo amadurecimento está sendo acelerado, sem ainda total formação do azeite, tá? Estou só fazendo aqui um comentário, já que foi feita uma pergunta aqui. Mas, Bob, falando sobre a questão do que você disse sobre a commodity, né? Que é o que eu chamo do azeite do grande envasador, uma vez que, por mais que ainda se fale e se discuta no COI, no Conselho Oleícola Internacional, que regula o comércio e a produção do azeite no mundo, né? e que dá as diretivas para as normativas que hoje tem em diversos países no mundo, por mais que se deseje a criação de uma outra categoria para diferenciar esses azeites extra virgens, né? Todo azeite extra virgem, independente das distintas qualidades, estão rotulados como tal, extra virgens. E aí a gente encontra o extra virgem do grande envasador a R$ 25 e encontramos um extra virgem a 100, 150, R$ 200, vamos dizer, um volume de 500 ml. E aí, como a pessoa vai fazer a sua escolha e baseada em que informação, né, Bob? E por isso que eu falo com relação à educação que a gente tem que fazer ainda, e que nesse ponto, quando um grande envasador, seja ele português, italiano ou espanhol, da onde quer que ele seja, ele resolve investir na educação do seu público consumidor, ele está fazendo por todo tipo de azeite, inclusive os premium, porque há um caminho a ser percorrido nesse consumo, que é essa mudança cultural que eu estou falando, que está em curso nesse momento. Porque, graças, talvez, eu estou apenas observando, e vou fazer aqui um comentário sobre o que eu vejo nos 14 anos em que eu estou como especialista nesse assunto, acompanhando, então, a produção brasileira, desde a sua primeira extração em fevereiro de 2008. Né? O azeite Sabiá, talvez pela tua natureza publicitária, ele já está pavimentando um caminho de comunicação sobre o produto. E como vocês investiram nessa questão da comunicação, quando o azeite chegou no volume que vocês produziram nesse ano, que foi o maior volume que vocês já produziram, talvez ano que vem vão produzir ainda mais. Com esse preço que chegou, o azeite está vendendo. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque está sendo, eu não estou dizendo nem que foi pavimentado, não. Está sendo pavimentado um caminho de comunicação sobre esse produto. Né? E aí teve toda uma questão sobre a repercussão dos azeites brasileiros nos concursos, aonde o Sabiá, no Evolium, recebeu um prêmio entre os 10 melhores do mundo, e aquilo realmente teve uma repercussão enorme sobre isso. Eu estou falando aqui sobre um microcosmo do Rio de Janeiro, na rede de varejo, onde eu sou consultor. Né? A venda de azeite brasileiro dobrou desde que isso aconteceu. Né? Teve o azeite Sabiá chegou aqui, está sendo vendido ali, vendido. Mas todos os 7 rótulos de azeite brasileiro que nós vendemos aqui ganharam com isso. Quer dizer, então, é mesmo uma questão da comunicação, e é isso que eu tenho enfatizado, porque o produto que você faz e todos os brasileiros fazem, assim como também está sendo feito na Itália, na Espanha, em Portugal, ou seja, um azeite de excelência, ele não tem nada a ver com aquele produto do grande envasador. Ele é um outro produto, só que ele é rotulado como extra virgem igual, porque ambos são suco natural da azeitona, mas são elaborados de formas distintas. O grande envasador não é um azeite de safra. Ele é um azeite que ele é comprado em distintos mercados para se obter preço, ter a classificação química organoléptica de extra virgem, e muitas vezes, para ter que obedecer como um preço de commodity, ele vem no limite sensorial, né, da classificação como extra virgem, mas ele tem um valor nutricional também importante. E se o brasileiro usar esse azeite já como o azeite de introdução na sua dieta, já estará fazendo uma grande coisa, porque a gordura que o brasileiro usa na sua pirâmide alimentar aqui é a soja e a manteiga. Então, a gente vai estar substituindo. Por isso que eu falo que se o meu trabalho, o trabalho como educador, que eu sou um gastrônomo educador especialista em azeite, esse trabalho
se eu conseguir introduzir que seja um azeite extra virgem na dieta do brasileiro comum, para ele começar a entender, para daqui a pouco começar a entender, eu vou comprar esse aqui para o meu dia a dia, eu vou comprar esse daqui para uma finalização. Ele vai estar fazendo, a gente vai estar, como você mesmo falou, melhorando muito a qualidade de vida dos brasileiros. Né? Então, assim, há muita coisa para a gente fazer nesse caminho aí. E o que eu tenho, você falou que a experiência na fazenda, quando ele vai, o brasileiro vai, experimenta, e aí, assim, ele volta para comprar. Né? Aí, assim, ele vai voltar e vai comprar aquele azeite de novo. E aí, assim, quando a gente está fazendo isso, apresentando essa complexidade sensorial, apresentando essa experiência, que é o que vocês fazem na fazenda, da degustação, harmonizando com distintos pratos, a gente está introduzindo, isso aqui eu acho muito interessante, que o mundo da gastronomia, né, é uma cultura, né? Então, e assim, cultura é afeto, né? Cultura, como diz a Teresa Corção, cultura é memória, né? A comida é afeto, comida é memória, a comida é a cultura. A gente está, sim, fazendo uma importante mudança cultural salutar no hábito do brasileiro. Né? E aí, assim, que a nossa comunicação, né, que a gente já fala muito, você é aluno do Master, com o maior orgulho, né? Que a nossa comunicação seja uníssona nesse sentido, tá? E então a gente acorda aqui a respeito disso, e eu queria fazer minha última pergunta aqui alinhada com você, que cada pergunta que a gente faz, a gente está desenvolvendo muita coisa. Eu ia perguntar para você o seguinte: eu sei que o produtor brasileiro tem enfrentado inúmeros desafios com relação à produtividade, a posicionar seu produto aí no mercado, mas eu diria, e eu sei que muitos erros já aconteceram aí na questão de investimentos. O que você diria para alguém que está pensando em investir em olivicultura, ou o que você consideraria como o maior erro de alguém que decide investir na olivicultura, né? O que seria um grande erro que poderia ocorrer nessa decisão, no investimento? Através da experiência que você tem visto, porque você conversa com muito produtor, e até mesmo pela experiência que você já viveu. Então, Marcelo, a primeira coisa, e hoje aprendendo, vendo tudo para trás, não nos arrependemos em nenhum momento dos caminhos que nós optamos. A olivicultura traz um romantismo muito grande, né? Ela, num momento, você fica apaixonado, mas precisa colocar os números no papel. Você precisa estar preocupado com relação a isso. Quando você colocar os números no papel, isso eu aprendi muito lá com o significa o seguinte: o solo, manejo, é a etapa que você tem que estar se preocupando com ela. Então, você tem que ter um investimento de fato na correção do seu solo. Isto é estratégico, isso você não vai conseguir fazer. A olivicultura ou a oliveira pode crescer, ficar bonita, linda, maravilhosa, e não dá fruto nenhum, né? Então, ela precisa, de fato, investimento significativo na correção do solo, no preparo deste solo, nas condições ideais para que você plante o teu pomar. Segunda coisa fundamental que eu acho que a gente precisa ter e fazer contas com relação a isso é que a colheita ela é um momento talvez o mais desafiador para. Então tem que se pensar como é que vai ser isso, de que maneira que você vai fazer. Por exemplo, aqui na Mantiqueira nós vimos que a nossa quantidade de colher ela é cada por dia, pelo acesso à montanha, pelas dificuldades. Então não adianta você começar a sair dimensionando equipamentos sem antes conhecer essa realidade, né? Então, a gente, por exemplo, tinha um equipamento maior, nós viemos para um equipamento menor e que nos ajustou fantasticamente o ritmo do processo de comunicação. Esse tipo de conhecimento já tem como aprendizado. Então, uma pessoa que vai começar, ela precisa procurar, sim, um olivicultor que já está com o implantado para ouvir um pouco as dificuldades que tiveram. E a terceira coisa
fundamental ser pensada é a comercialização. Como é que você vai comercializar as contas em função da maneira que você vai comercializar esse seu azeite? Você vai vender o azeite, você vai vender fruta, você vai vender o azeite, você vai criar uma marca? Tá, você vai criar uma marca. Qual é essa marca? Aonde ela vai atuar? Quais são os atributos da marca? Que mercado ela vai disputar? Que rede você vai para fazer a venda desse seu azeite? Essas coisas precisam ser pensadas desde o primeiro momento. Porque o que a gente acaba vendo é ainda uma lição que estamos aprendendo, investir, criar, fazer o e, de repente, tem um azeite, dá certo, um azeite maravilhoso. E aí, como é que a gente vende esse azeite? Esse é um desafio significativo para que a gente dimensione antes de começar a fazer esse investimento. Então, seja no preparo do solo, seja na estratégia de colheita e extração, e seja como vamos vender o azeite, coisas fundamentais para serem pensadas para quem quer começar esse negócio. Né? Tem que ser respondido antes de... Os números são fáceis hoje. São números por hectare, seja de pomar, seja de manutenção, números diferentes, obviamente, da mantiqueira do sul. A questão de colheita, você já tem como dimensão que ser feito. Tem muito mistério dentro disso. Você não vai, por exemplo, um pomar de 4, 5 anos poder fazer uma extração de uma maneira mecanizada. Você ainda vai ter de uma maneira usando pessoas, usando derriçadeiras e coisas do tipo. Mas a pergunta é fundamental, e aí, quando eu tiver o meu produto? Vou lançar um rótulo, eu vou lançar uma marca, e aonde? E tentar entender um pouco esse processo. Né? Isso eu acho fundamental para ser respondida por quem quer começar a investir na oliveira. Ótimo, Bob, porque aí assim, você fez o Master em Azeite e aí assim, dentro do curso justamente que você fez, eu busco dar algumas informações pertinentes relacionadas também a isso, justamente para a pessoa ter o Master, ter uma decisão mais assertiva com relação a tantas decisões que precisam ser tomadas com relação a isso, porque aqui no Rio de Janeiro, um investidor daqui do Rio de Janeiro veio me procurar dizendo que tem uma fazenda de 4.000 hectares aqui no estado do Rio e na altitude da Serra Fluminense e gostaria de... eu já queria comprar oliveira. É muito interessante isso. Eu queria comprar oliveira com 20 anos já em produção para começar já produzindo azeitona. E achei muito interessante. Falei assim, nossa, cara, precisa ter um estudo tão estruturado sobre isso, né? Porque são muitos os investimentos que precisam ser feitos e isso não é feito assim. Mas ele chegou e disse assim, mas eu queria mesmo, não é para produzir comercialmente, etc. É mais uma questão, porque ele é de ascendência portuguesa, ele vai estar investindo em vinicultura e ele quer colocar aquelas oliveiras que fazem o cerco a lotes, assim, como limitando lotes, botar filas de oliveira e oliveiras que possam produzir azeitona para ele fazer azeite. Aí eu expliquei toda essa questão do investimento, mas vendo o quanto isso tem encantado empresários, tem encantado investidores que estão aí muito dispostos, mas é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, para justamente quem vier decidir nesse investimento se pautar em bastante informação, e isso é uma coisa imprescindível de ser feita. Apaixonados por azeites é o tema da nossa live, né? Que a gente falou aberto sobre isso. E eu vou dizer para você, eu vou relatar para você que quando eu encontrei uma oliveira carregada de azeitona a primeira vez na minha vida, e isso se deu no ano de 2008 na Itália, eu sofri um impacto emocional muito grande, né? Chorei, me emocionei muito, sem entender mais ou menos o que estava acontecendo naquele momento, mas aquele foi um momento em que eu decidi estudar azeites, né? Isso porque aquela primeira viagem à Itália em que eu fui conhecer oliveiras e a produção, ela se deu em decorrência dos primeiros azeites que chegavam aqui, não tinha nada a ver com azeite brasileiro. Eu ainda nem sabia que o azeite brasileiro tinha acabado de ser extraído em fevereiro daquele ano. Mas eu fui para lá e a minha vida, hoje eu faço da minha vida um verdadeiro sacerdócio, porque né, como um homem solteiro, sem filhos, eu realmente decidi viajar o mundo aí, conhecendo as principais áreas produtoras de azeite do mundo, participando de
de concursos internacionais, o que me dá muita experiência na questão sensorial como docente em gastronomia, e é uma coisa que me move. Então, assim, às vezes, sabe, Bob, aí eu vou pedir para a gente encerrar aqui uma fala tua relacionada a essa questão do apaixonado por azeites, porque isso é uma identidade que eu tenho com você e com a Bia, né? E com o azeite sabiá, né? Porque o azeite sabiá traduz paixão, né, Bob? Isso é uma das coisas, né? E essa cultura toda, a partir do momento que eu fui estudando, me embrenhando nesse mundo, né? Descobrindo o que é a expressão sensorial do azeite e o que ele traduz, né? Porque ele traduz um azeite extra virgem bem extraído, ele vai traduzir aquele território, né? As características daquele território, mas somado a uma coisa que eu tenho dito, que é a paixão humana em busca da perfeição, que não é humana, né? Mas a gente sempre busca a perfeição, mas a perfeição não é humana, né? Então, por ser símbolo, a árvore ser símbolo de paz e unidade entre os povos e o alimento dela gerado ser um alimento sagrado nas três principais religiões monoteístas do mundo, né? E ter sempre esse sentido de união, de harmonia, a base do meu trabalho, Bob, na comunicação, ela é muito imbuída desse sentido, né? Então, quando eu falo de azeite, até mesmo de azeite de oliva, eu falo com muita propriedade por ser um estudioso, mas tendo a certeza de que eu estou falando de um alimento de verdade. Né? De um alimento que, a partir do momento que é inserido na dieta de qualquer pessoa, colaborará muito pela qualidade de vida daquelas pessoas. Né? Quando a pessoa consegue perceber ainda mais a questão da complexidade sensorial, isso se multiplica infinitamente. Né? E por isso que eu falo muito dessa questão sensorial. Então, eu queria só que a gente fechasse nossa conversa aqui, que você falasse um pouco sobre essa sua paixão por azeite, né? E como isso te move também, porque você é um grande empresário da publicidade e, de repente, te vejo totalmente tomado, embora você vá na sua agência, etc. e tal. Aí eu pude acompanhando o teu cotidiano, mas fala um pouquinho dessa tua paixão aqui. Marcelo, a minha grande paixão é a minha família, a Bia, os meus filhos, netos. Isso é uma coisa da qual me alimenta todos os dias. Né? Eu tenho uma segunda paixão, que é pilotar. Adoro pilotar, voar, É verdade. uma coisa que muito bem. Agora, este tal do azeite entrou na nossa vida de um jeito e ocupou tudo. Ele ocupou o espaço do avião, ele ocupou o espaço da família, ele é uma coisa sinérgica do ponto de vista da família. Ele transformou aquele prazer da alimentação, do dia a dia, da comida, ele transformou a questão do vinho, da bebida, ele abriu perspectivas. Olha, o azeite ele foi uma coisa transformadora na nossa vida. Né? Ele e ocupou um espaço absolutamente inimaginável da minha parte, uma pessoa muito racional dentro daquilo, sempre com estratégias, com isso, com aquilo, mas de repente o azeite ele entrou e ocupou um espaço que eu não tinha ideia de que caberia alguma coisa na nossa família, como foi a questão. Hoje é um prazer, é uma satisfação, é uma alegria enorme quando você vê alguém degustando um azeite e ele expressa na cara aquela satisfação. O que é isso? Eu nunca vi isso aqui. Como é que pode isso aqui existir? E aquilo te traz uma alegria, uma satisfação, um prazer muito grande de que você está fazendo algo diferente, que você está fazendo algo de fato que possa ajudar na vida e melhorar a vida das pessoas. Isso não tem preço. Isso aí, de fato, é um prazer muito grande. Muito, muito, muito obrigado, Bob. Foi incrível.